Bom, ele, Banco da Inglaterra, tinha os recursos de vários bancos, ou seja, ficavam depositados lá. Então, eventualmente, algum banco estava com algum problema conjuntural de liquidez, o Banco da Inglaterra era chamado a socorrer aquele banco. E o fazia. Por quê? Porque ele é bonzinho, porque ele era obrigado? Não, ele era um banco privado. Ele fazia isso porque era uma excelente oportunidade, um negócio para ele. Primeiro porque ele emprestava, como era prestamista de última instância, era uma instituição que estava com algum problema conjuntural de liquidez, ele cobrava uma taxa de juros maior, recebia mais. Segundo, porque ele evitava uma crise sistêmica. O que ele poderia evitar uma crise sistêmica? O que era? Vamos supor lá, você tinha um banco 1 que estava com um problema, não devia nada para o Banco da Inglaterra, o Banco da Inglaterra podia falar, deixa esse banco quebrar, não tenho nenhum problema com isso. Só que aí o banco 1 quebrava, devia alguma coisa para o Banco da Inglaterra? Não. Só que ele devia para o banco 2. E o banco 2 devia para o Banco da Inglaterra. Então, o que acontecia com o Banco da Inglaterra? Olha, ele não socorreu o banco 1. Com isso, o banco 1 não pagou o banco 2. E o banco 2 não pagou o Banco da Inglaterra. Então, ela teve um prejuízo. Então, como que o Banco da Inglaterra via isso? Opa, é melhor eu emprestar, porque eu empresto, recebo uma taxa de juros maior e evito que o banco 2 quebre, que ele me deve. Então, com isso, ele mantinha o sistema em funcionamento, evitava uma crise sistêmica. Depois eu volto a falar um pouco disso quando eu for mencionar rapidamente o enfrentamento da atual crise financeira internacional. Bom, então, dessa forma, o que se viu? O Banco da Inglaterra ele foi assumindo para si algumas funções. Monopólio de emissão, banqueiro do governo, banco dos bancos, prestamista de última instância. Essas funções, ele não nasceu com ela. Ele foi incorporando essas funções. E essas funções, hoje, definem o que é um banco central. O Banco Central é aquela instituição que, em geral, assume essas funções. Então, assim, que é o Banco da Inglaterra. Tá? Com decorrência desse poder, como eu estou falando, o Banco Central assumiu o papel de prestamista de última instância e, já no século XIX, final da Segunda Guerra Mundial, depois da crise no período entre guerras, tá? Na reorganização do sistema financeiro internacional com Bretton Woods, tá? Já estava evidenciado, principalmente antes, no período entre guerras, a contradição que se tinha no Banco da Inglaterra entre seu papel de autoridade monetária e o fato de ser um banco privado. Porque qual que é o objetivo de um banco privado, de uma instituição privada? Gerar lucro, gerar retorno para os seus acionistas. Qual é o papel de uma autoridade monetária? É controlar a moeda, evitar a inflação, manter estável a economia. Bom, então ele estava era uma instituição privada que objetivava lucro, mas tinha que manter a estabilidade. Bom, no limite, se era uma instituição privada, ela poderia, ok, qual que é o meu objetivo? Maximizar o lucro. É muito fácil. Qualquer banco central, se quiser, banco central não é botequim da esquina, né? Você vê jornalista falando muita bobagem ali. Prejuízo, resultado financeiro negativo, resultado positivo de Banco Central. O Banco Central geralmente tem um papel de controlar, manter a estabilidade da economia. Então, no Banco da Inglaterra, se o objetivo dele fosse ter lucro, ele poderia fazer o lucro dele ser de 1.000% ao ano, 2.000% ao ano. Era só ele deixar a inflação ser de 3.000%, 10.000% ao ano. Com isso, o lucro dele ia ser de 2.000%, 3.000%, a inflação ia ser uma hiperinflação, a economia ia se desorganizar, mas os acionistas do Banco da Inglaterra teriam resultados altíssimos, grandes lucros. Tá? Isso interessava a economia? Claro que não. Obviamente que nem ao Banco da Inglaterra, porque senão desorganizaria o sistema. Mas isso evidenciou o conflito que tinha uma instituição privada exercendo o papel de autoridade monetária. Tanto que em 1946 o banco foi estatizado, ele foi transformado em banco do governo e ganhou outorga, né? Ele foi transformado em banco do governo e outorgou o caráter de banco central. Então, isso só em 1946, já em pleno século XX, porque agora já é o século passado, né? Mas século XX que ele virou uma instituição estatal. Até então, ele era uma instituição privada. Mas por que que eu falo o Banco da Inglaterra? Justamente porque ele é bem característico em como que, com o passar do tempo, ele foi assumindo as funções
que hoje definem o que é um banco central. Tá. Então eu dei um exemplo de como o Banco Central, como se formou o Banco Central na Inglaterra, como que ele assumiu essas funções. Tudo bem, mas hoje tem Banco Central no mundo inteiro. Como é que se deu isso? Por que surgiu isso? Bom, a gente pode, tá? Quem estudou economia, vai lá, lembra lá da Revolução Industrial. Você tinha a Revolução Industrial, que nasceu na Inglaterra e a partir da Inglaterra se espalhou para a Europa, para os países desenvolvidos, tá? E mais tarde para os países emergentes, hoje chamados emergentes, países não desenvolvidos, né? Então, o que se tem? Se tem a Revolução Industrial, a expansão do capital industrial para o mundo. O que é isso? Surgiu na Inglaterra, mas aquela fábrica na Inglaterra que estava gerando lucro, fábrica de tecido, ou uma fundição, ou uma metalúrgica, o que seja, depois gerava oportunidades para ela, era mais barato ela abrir uma fábrica na Alemanha do que ela ficar da Inglaterra produzindo e mandando para a Alemanha, ou era mais fácil ela abrir uma fábrica em outros lugares do mundo, tá? Para ampliar a riqueza dela, para ampliar o retorno dela. Então, eles começaram, tá, a expandir a Revolução Industrial pelo mundo. Significa o quê? O capital industrial ele foi se expandindo pelo mundo. Tá? Abrindo por exemplo, abrindo uma indústria em outro país. Vamos lá, da Inglaterra foi abrir uma indústria na Espanha. O que significava isso? O industrial inglês ia lá, ia comprar um terreno, construir uma fábrica, comprar máquina, comprar matéria-prima, contratar mão de obra, construir ferrovia para escoar a produção, tá? E produzir lá. Para aí começar a ter lucro na Espanha também. Mas o que significava isso? Ele foi lá comprar um terreno, foi lá construir uma fábrica, pagar essa construção. Então, o que a gente tem? Seguindo o capital industrial, vai o capital financeiro. Por quê? O capital industrial, quando ele saiu da Inglaterra para a Espanha, ele foi movimentar determinados grandes volumes financeiros na Espanha. Então, quando ele foi movimentar volumes financeiros na Espanha, gerou oportunidade para quem? Para o banco. Aí o banco inglês, espera aí, você vai lá fazer esses pagamentos lá na Espanha? Espera aí que eu vou abrir uma subsidiária do meu banco lá na Espanha para você fazer as operações comigo. Então, o que se tinha? Então, o capital industrial espalha pelo mundo, movimentando grandes volumes financeiros. Com isso, cria demanda para o capital financeiro também se espalha pelo mundo, se expande pelo mundo, tá? Realizando negócios bancários. Com essa expansão do capital financeiro, a atividade bancária se espalha pelo mundo também, e a atividade bancária sem controle começava a gerar crises. O banco fechava, deixava todo mundo, os industriais lá, quebrados, não podia pagar fornecedor. Então, a gente tem que evitar que esses bancos quebrem, evitar que provoquem crises na economia. Então, com o capital financeiro, as atividades bancárias se desenvolvendo em outros países, surgia nesses países a necessidade de fiscalizar essas instituições, de controlar essas instituições, de impedir que essas instituições provocassem crises lá. Então, isso é o quê? Surge a necessidade de alguém que acompanhe, que faça uma supervisão, que controle essas instituições. Surgiu a demanda para um banco central. Então, com isso, o modelo de banco central foi se espalhando pelo mundo. Ou seja, capital industrial, movimentando recursos financeiros, o capital financeiro vai atrás, desenvolvendo atividades bancárias sem controle, necessidade de regular, de unificar a emissão, de evitar crises. Você tem demanda para bancos centrais. Bom, e na América Latina, e nos países subdesenvolvidos ou nos países não desenvolvidos naquela época? Bom, também o capital industrial ele se espalha para essas regiões, principalmente para o fornecimento de matéria-prima. Se precisava de minério. Precisa de minério? Tem lá minério lá em Minas Gerais. Mas o que adianta você ter minério em Minas Gerais? Você precisa tirar o minério do subsolo. Basta isso? Não. O que adianta você tirar o minério
do subsolo e deixar lá no interior do Brasil. Você tem que pegar aquele minério, embarcar e levar para um porto e trazer para a Inglaterra. Então, o que se tinha? Se tinha necessidade de matérias-primas, tá? No caso, eu dei o exemplo do minério. Então, você tinha que financiar a produção dessas matérias-primas, financiar o transporte, tá? Desenvolver tudo isso. Então, o que acontece? Nos países da América Latina, o mais típico do Brasil não foi nem o minério, tá? Foi o café. Então, por que o café era importante nessa época da Revolução Industrial? Não sei se vocês já leram a respeito, porque um dos fatores, claro que não é o único, tá? É que a jornada típica de trabalho na Inglaterra, nessa época do início da Revolução Industrial, quando os industriais eram muito progressistas, eram até quase chamados de comunistas, a jornada mínima era de 16 horas. Então, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Então, imagina, trabalhando 16 horas por dia, criança, todo mundo, como é que esse pessoal ficava acordado? Café neles, né? Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente exportava muito café, que o Brasil fornecia café. Mas não adiantava ter café lá, como é que você ia produzir café? Ninguém produzia café no Brasil, vamos supor. Então, vinham os ingleses aqui e financiavam a produção. Vinham os ingleses no Brasil e compravam a produção. Vinham os ingleses no Brasil e armazenavam essa produção. Transportavam essa produção lá do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Mas não tinha porto, então tinha que financiar a construção, ferrovia, embarcar até mandar isso para a Inglaterra. Então, o que era isso? O capital industrial lá da Inglaterra, ele se expandia também para os países em desenvolvimento para financiar e propiciar a produção de matérias-primas. Então, vinha para cá. No que vinha para o Brasil, ele vinha financiar a produção, construir ferrovia, comprar a produção, embarcar isso tudo. Ou seja, vinha para o Brasil movimentar recursos financeiros. Logo, quem veio junto? Os bancos ingleses. Não é à toa que nessa época quem dominava o setor financeiro no Brasil eram os bancos ingleses. Então, vinham para cá. Então, começa no Brasil e nos países da América Latina, com o financiamento da produção de matérias-primas, a movimentar recursos financeiros, a surgir e desenvolver atividades bancárias e, com isso, ter atividade bancária sem controle, necessidade de quê? De uma instituição que controle essas atividades bancárias, fiscalize os bancos, evite a quebra dos bancos, controle a quantidade de moeda em circulação para evitar inflação, essas coisas todas. Então, surge na América Latina, assim como nos países da então chamada periferia, também demanda para Banco Central. Dessa forma, o modelo de Banco Central se espalha pelo mundo, ou seja, seguindo o capital industrial vai ao capital financeiro, seguindo o capital financeiro as atividades bancárias. As atividades bancárias sem controle levavam a várias crises, necessidade de uma instituição que controlasse e fiscalizasse isso. Essas instituições, necessidade de surgimento delas, cria demanda para Banco Central e aí o modelo de Banco Central se espalha pelo mundo. Bom, com isso eu expliquei como que surgiu o Banco Central, como que o modelo se espalhou pelo mundo. E no Brasil?